Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, aqueles que nos acompanham aqui através dos áudios lá no WhatsApp, através dos vídeos aqui no YouTube. Prazer estar novamente falando com vocês. Eu tenho me esforçado para poder compartilhar com vocês a palavra de Deus toda semana e conseguir reiniciar domingo passado, e hoje quero dar continuidade, enquanto Deus me der vida e saúde, quero ter este privilégio, esta honra de participar vocês daquilo que a palavra de Deus tem falado ao meu coração. O texto que eu escolhi para este dia está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, que diz assim: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Essa afirmativa é feita por Jesus e vou contextualizar aqui a frase dele para que fique bem compreendido, que ao final, na conclusão, a nossa reflexão deve nos levar a um ponto de mudança de mente, de coração, de intenções. Então, Jesus está usando esta frase aqui já praticamente no final de um confronto que ele teve com os líderes judeus, os fariseus, os saduceus, os guias espirituais da nação judaica. E quando olhamos para Jesus, no seu ministério, nós vamos ver que foi um ministério de sofrimento, de perseguição, de opressão, de discriminação. Enfim, Cristo, quando olhamos para Cristo, as pessoas olham para Cristo, veem Cristo crucificado, sofrendo na cruz, sendo cuspido, sendo esbofeteado, açoitado. Tudo isso gerou certamente muita dor à pessoa de Cristo. Mas quando olhamos para o ministério como um todo, para a caminhada de Jesus como um todo, vamos ver que Jesus sofreu das mais diferentes formas, e uma das formas foi a rejeição. Uma das formas que ele sofreu foi o desprezo, coisa que as pessoas hoje, por pouquinha coisa, estão se lamentando, chorando. Jesus suportou tudo isso por nós. Fica aqui um pensamento, para você que se declara cristão, que vive às vezes se lamentando por pouca coisa. Cristo sofreu muito para que nós pudéssemos dizer que somos salvos através do sacrifício dele. Mas nesse contexto de perseguição, de discriminação, de sofrimento que ele teve, é que ele está num debate com os líderes judeus daquela época. E se você ler o capítulo lá no início do texto, você vai ver que eles trouxeram a Jesus uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. E aí eles disseram: olha, essa mulher foi flagrada em adultério e, segundo a lei, ela deve ser apedrejada. O Senhor o que diz? E na narrativa João vai dizer que eles estavam ali criando uma armadilha. Eles queriam encontrar algo para poder depois acusar Jesus de algum crime que ele cometesse perante a lei. Uma vez que ele era judeu, ele estava sujeito à lei judaica. E você deve conhecer essa história, Jesus vai dizer assim: aquele que vocês que não têm pecado, atire a primeira pedra. Essa é uma outra história, esse é um outro momento, não vou me prender a esta narrativa, vou voltar aqui. O texto bíblico vai dizer que eles queriam pegar Jesus numa armadilha, eles queriam que Jesus se contradizesse, dissesse que Jesus ferisse a lei de alguma maneira. Mas Jesus dá essa resposta a eles e eles ficam sem ação. O texto bíblico diz que eles vão saindo um a um. E quando chega aqui agora nesse ponto onde nós estamos, Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo, vai dizer que eles são homicidas, que eles querem fazer o mal sempre. Então Jesus acusa eles de várias coisas. Mas aí Jesus então faz esta afirmação: mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Aqui eu quero parar e aqui eu quero que você
para você mesmo, você reflita, porque a quem Jesus está dizendo isso? Aqui eu peguei o contexto, agora pegamos os personagens. A quem Jesus está dizendo isso? Aos líderes judeus, querido amigo, querido irmão. Jesus está dizendo isso a pessoas que eram conhecedoras da lei, conhecedoras da vontade de Deus, religiosos exemplares. A religião estava incutida na vida dessas pessoas como a própria pele. Elas eram extremamente religiosas, extremamente cumpridoras de regras, de normas, de regulamentos, de ordens, de liturgia. Não eram pessoas quaisquer, eram pessoas realmente voltadas totalmente para a religião. E aí de repente elas ouvem Jesus dizer assim: vocês não pertencem a Deus. Você consegue imaginar o choque que estas pessoas, que esses homens sofreram quando ouviram esta afirmativa de Jesus? Imagine que você está naquela multidão, imagine que você faz parte desse grupo de pessoas religiosas, imagine que você está entre aqueles que não perdem um culto, não perdem uma missa, canta, ora, dá esmola, distribui cestas básicas, dá roupas, enfim, segue todo o ritual da sua religião. Imagine que você está entre essas pessoas aqui agora, para quem Jesus está dizendo, e aí você de repente ouve Jesus dizer assim: você não pertence a Deus. Você já imaginou o choque que você sofreria se ouvisse isso de Cristo? Você consegue medir o impacto desta afirmativa de Jesus para estes homens, para estes religiosos da época? Veja bem, meu irmão, meu amigo, embora estejamos aqui 2000 anos depois desta frase de Jesus, esta frase continua sendo válida. Esta frase continua tendo o mesmo efeito, ela não se perdeu. Os anos passaram, os séculos, milênios passaram, mas a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ela permanece para sempre. E se ela permanece para sempre, cabe-nos agora olhar para este texto e dizer: eu pertenço a Deus. Se Cristo falasse comigo neste momento, se ele estivesse eu frente a frente com ele, o que ele diria sobre a minha pessoa? O que ele diria sobre o meu modo de segui-lo? O que ele diria sobre a minha religião, sobre a minha religiosidade? O que Cristo diria? Ele diria que está tudo ok, ou ele diria: você não pertence a Deus? É algo para nós refletirmos. Isso aqui é muito sério, Este grupo para quem Jesus diz que eles não pertencem a Deus é um grupo religioso. Mas lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus chamar este grupo, estes homens, de hipócritas. Hipócritas, uma religião de aparência, uma religião visualmente falando muito bonita, uma religião vista pelos olhos ou sob a ótica humana, física. Jesus condena, queridos, este tipo de religião, esta religiosidade. Agora, para pertencer a Deus, aí nós vamos ver quem pertence a Deus na primeira frase. Eu estou usando aqui a segunda para reflexão, mas voltamos à primeira frase. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O ouvir aqui, é importante dizer, eu acho que em outro momento, em outra mensagem, em outra reflexão, eu já disse algo parecido. O ouvir aqui não é fazer uso do sistema auditivo que nós temos, não é o vibrar o tímpano e codificar a nossa mente o som que ouvimos. Ouvimos muitos sons, vários sons durante o nosso dia, som dos pássaros, hoje está um dia chuvoso, o som do vento, o som das folhas das árvores, o trovão, os pássaros cantando, o som do nosso pé no chão,
ouvimos um áudio que alguém nos manda, assistimos televisão. Então o nosso ouvido está sendo o tempo todo bombardeado por sons. Quando Jesus fala que aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus, ele não está falando no sentido de fazer uso do sistema auditivo que nós temos, essa preciosidade que é a audição. Este ouve aqui significa ouve e vive, ouve e coloca em prática, ouve e obedece as palavras de Deus. Não precisa ser pastor, não precisa ser teólogo, não precisa ser uma pessoa de autoconhecimento, não precisa ter uma intelectualidade elevada para compreender aquilo que Jesus está dizendo. Quando você lê esse texto, fica muito claro, muito implícito que a fala de Jesus é aquele que ouve. Esse ouvir aqui não é simplesmente entrar pelo ouvido, é ouvir e colocar em prática, viver. Aquele que ouve, pratica, obedece a palavra de Deus, esse pertence a Deus. Fica aqui para nós, para você, esta reflexão, este confronto de Jesus com os líderes religiosos. Ao final ele diz: vocês não pertencem a Deus. Vocês não pertencem a Deus porque vocês não ouvem as palavras de Deus. Por quê? Porque eles não praticavam. Eles queriam que todas as pessoas fizessem o que a palavra de Deus manda, mas eles mesmos não colocavam isto em prática. Mas agora vamos deixar eles de lado, eles já ficaram lá no passado. Vamos trazer isso para nós. Você tem ouvido a palavra de Deus? E o ouvir aqui, repito, o que você tem feito quando ouve a palavra de Deus? Você que já conhece a palavra de Deus, você que já conhece a vontade de Deus, o que você tem feito com a vontade de Deus? Você tem conduzido as suas decisões, as suas ações? Você tem colocado a sua vontade dentro daquilo que é a vontade de Deus? Fica essas perguntas para você, para nós, perguntas que devem ser respondidas individualmente. Agradeço a você a sua atenção em nos ouvir. Peço a você que distribua esta mensagem nos seus contatos de WhatsApp, pelo YouTube, onde você puder. Ajude a divulgar este canal e a palavra de Deus. Se esta palavra foi bênção para a sua vida, faça-la ser bênção na vida de outras pessoas também. Que Deus o abençoe. Eu agradeço a sua atenção. Quero orar por você nesse instante. Pai querido, obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado por poder aqui, neste breve momento, compartilhar da Tua palavra, manifestar a Tua palavra, Pai, àqueles que vão nos assistir, àqueles que vão nos ouvir. É a Tua palavra, ó Pai, e a Tua palavra mesmo diz que ela não voltará vazia, que o Teu Santo Espírito use esta pequena meditação na vida, nos corações daqueles que terão contato com ela, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, produza em cada vida aquilo que o Senhor deseja. Obrigado por podermos compartilhar da Tua palavra. Abençoa a vida dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Ajuda-os, ó Pai, toca-os para que eles compreendam e ouçam a Tua palavra, vivam, pratiquem a Tua palavra. Abençoa-os. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.